Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de redes de computadores. Bom, há diversas classificações para as redes. A gente vai abordar com relação à abrangência. O que é isso? Ao escopo, ao tamanho, ao escopo, à abrangência geográfica. Vejam, a gente tem as redes LAN, MAN e WAN. O que é uma rede LAN? Uma rede local. Uma rede onde os computadores estão ligados dentro de um mesmo espaço físico, dentro de uma sala, dentro de um andar, dentro de um prédio. Aí eu tenho uma LAN. A LAN é mais fácil de lembrar por causa da LAN house. Lembra? Computadores ligados dentro de um ambiente físico. Rede local. A rede LAN, ela pode ser cabeada ou ela pode ser sem fio. Se essa rede LAN for cabeada, o padrão atual das redes locais cabeadas é chamado de Ethernet. Já se a rede local for uma rede local wireless, significa que ela não tem fio. Aí, o padrão atual das redes wireless locais é o padrão Wi-Fi. Sempre que você vir Ethernet, saiba que é uma local com cabo. Sempre que você vir Wi-Fi, saiba que é uma rede local wireless. Legal. Agora, o que é uma rede metropolitana? Uma rede metropolitana vai ligar computadores entre ruas, entre bairros, dentro de uma mesma cidade. Não há uma norma que determine um limite de distância em quilômetros para a rede metropolitana. Mas para você ter um bom senso, pense em média de 10 quilômetros. É um alcance legal para uma rede metropolitana. Então, se uma empresa, por exemplo, tem filiais em bairros diferentes dentro de uma cidade, eu posso considerar como sendo uma rede metropolitana. Legal? Agora, o conceito de WAN é uma rede extensa. A WAN não tem limitação. A WAN é uma rede extensa pelo mundo. Logo, vai poder ligar países, continentes. O principal exemplo de rede WAN que a gente tem é a própria internet. A internet, que é a rede das redes, se estende pelo planeta. É uma rede WAN. Ok? Agora, uma empresa multinacional, governos, vão ter redes WAN. Lembrando que não precisam ser países diferentes. Basta que a gente tenha o quê? Grandes distâncias. O nosso Brasil é muito extenso. Se a gente pensar em interconectar quaisquer capitais, a gente já tem uma rede WAN. Beleza? Esse slide traz a parte traseira de um roteador doméstico. É possível que na sua residência você tenha internet e que a empresa, inclusive, que oferece a internet, tenha te fornecido um equipamento onde haverá uma porta para a entrada do cabo com a rede propriamente dita, e essa rede que vai ser distribuído o acesso pelo ar aqui, pelo Wi-Fi, também vai poder fornecer um acesso via cabo. Alguns já me questionaram para que alguém vai querer colocar cabo se já tem Wi-Fi? E a resposta é óbvia, porque a rede cabeada ela tem uma qualidade muito melhor. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma estante com uma televisão e o roteador fica embaixo da estante. Lógico que o fato do roteador estar próximo faz com que o Wi-Fi funcione bem. Entretanto, eu coloquei o cabo. Por quê? Porque no caso do Wi-Fi, a gente tem, primeiro, uma comunicação onde quanto maior a quantidade de equipamentos, menor vai ser a taxa de transmissão. Ora, um vai estar acessando,
hora outro vai estar acessando, isso já vai causando o quê? Uma lentidão. Então, para evitar que o Netflix fique lá rodando, eu liguei com cabo. A gente precisa saber que a rede Wi-Fi hoje ela é mais popular e tem a vantagem de ser mais barata, mais fácil de ser implementada. Mas que a rede cabeada, no caso da televisão, a televisão eu não vou ficar levando de um lugar para o outro. Eu não preciso ter mobilidade para a televisão. Então eu posso colocar um cabo. E aí, o roteador vai ter essas portas para conexão de cabos. Esses cabos podem ser chamados de Ethernet e vai ter a antena para ligar no Wi-Fi. Mas a internet propriamente dita está ligada na porta que está com a legendazinha de WAN, que difere das outras que são portas locais. Ok? Legal. A gente aprendeu os 3 principais tipos de rede, LAN, MAN e WAN. Mas durante a preparação para concurso, é comum que o candidato assista várias aulas, que ele leia vários conteúdos, que ele faça várias provas, e é possível que surjam outras terminologias, inclusive em alternativas erradas. Então, não custa nada comentar. Vamos lá. PAN, essa é bacana. As que estão em negrito são legais. A rede PAN é uma rede pessoal. Personal Area Network. O que é uma rede pessoal? Uma rede de poucos metros. A gente pode, inclusive, chamar de piconet. Uma rede pequena. Essa tecnologia está muito associada na prática ao Bluetooth. Qual é a característica do Bluetooth? Vou botar o fonezinho de ouvido sem fio, vou botar o celular no bolso, vou dar uma corrida para me preparar para o TAF. Então, não tem fio, é wireless, mas é uma tecnologia ali de curto alcance e baixo custo, Bluetooth. Rede o quê? Pessoal. Entrou no carro, viva voz, telefone toca, viva voz, toca. E aí? É uma rede o quê? Pessoal. Então, percebam as redes pessoais com alcance ali de poucos metros. Entendi. E as redes corporais? São as redes BAN. BAN é a rede corporal. Essa rede é uma rede que eu acho bacana para cair na prova. Porque no meio acadêmico se estuda bastante as redes corporais. Muitos médicos fazendo pesquisa com engenheiros de computação, desenvolvendo equipamentos para salvar vidas. Como assim? Colocando sensores, por exemplo, para detecção de queda em idosos. Legal isso, né? Porque eles colocam tipo uma pulseirinha, por exemplo, e se o idoso cair e não se levantar, aquilo emite um alerta para uma central que vai socorrer o idoso. Bacana. Talvez vocês já tenham visto nas redes sociais um fato onde um carinha escalava uma montanha e, de repente, ele passa mal durante a escalada, ele está sozinho, mas ele está com um relógio inteligente. E aí o relógio, ele percebe que os sinais vitais estão diminuindo, ele monitora batimento cardíaco, pressão, temperatura, ele percebe que os sinais vitais estão diminuindo, ele tem GPS, está conectado à rede, o que o relógio faz? Chama a emergência, chama uma espécie de SAMU que vai lá e socorre aquele alpinista, salvando a vida dele. E aí, ele foi salvo por causa do relógio. Caracteriza o quê? Uma rede BAN. Tudo que tiver ligado à área fitness e à área de saúde e que utilize sensores no corpo, enviando dados pela internet, pode caracterizar uma rede BAN. Enviando dados pela rede, pode caracterizar uma rede corporal. Então, dentro de uma UTI, é possível que hajam sensores que enviem informações para o celular do médico. Isso já vai caracterizando aí uma rede BAN. Volta e meia, surgem dúvidas no fórum, onde os alunos perguntam assim, professor, pois não, meu primo, sempre é um primo, meu primo tem um relógio e esse relógio, ele pega o batimento cardíaco, esse relógio também tem Spotify, esse relógio é o quê? Esse relógio pode ser tudo. Se ele estiver ligado
para monitorar batimento cardíaco é BAN. Se ele estiver ligado para ouvir o Spotify, é PAN. Ele pode estar ligado na rede Wi-Fi, né? Um equipamento, ele pode estar conectado, inclusive, a várias redes. Elas não são excludentes. Mas eu preciso que você perceba que o contexto numa questão de prova, para trazer como resposta a rede corporal BAN, vai ter que tender para a área fitness ou para a área de saúde. Para a área fitness, sim. Imaginem os atletas, jogadores de futebol, eles usam uma espécie de sutiã, vocês já perceberam? Mas aquilo não é para segurar o peitinho. Aquilo é para quê? É para monitorar os sinais vitais, para verificar a distância que o sujeito percorreu, a velocidade máxima que ele alcançou. Todos esses dados coletados por esse sensor são característicos de uma rede BAN, de uma rede corporal, ok? Então, se o examinador perguntar quais são os tipos básicos de rede, LAN e WAN. A rede MAN já é uma rede intermediária. Agora, redes PAN, redes BAN são classificações que foram surgindo ao longo do tempo. Assim como alguns autores citam as redes CAN para campus. Como é que é? Por exemplo, dentro de uma universidade, é possível que haja várias redes interconectadas em um mesmo campus. Aí forma uma rede CAN. RAN é uma rede regional. IAN, isso aí, pessoal, não cai na prova, é uma rede interplanetária. GAN é uma rede global. Por que essas siglas elas não aparecem nas provas? Primeiro, não são amplamente adotadas na literatura. Segundo, podem ser facilmente substituídas por outros tipos de rede. Quando eu penso na GAN, eu penso numa WAN. A WAN não tem limite. Então, a rede global ela pode se confundir com a rede extensa, WAN. Quando eu penso na RAN, eu posso confundir com a MAN. A CAN, eu posso confundir com a própria LAN. Então, percebam, eu estou mostrando e estou enfatizando que, comumente nas provas, são cobradas as redes locais, metropolitanas, extensas e, adicionalmente, as redes pessoais e corporais. As demais tendem a aparecer em alternativas erradas. Legal? Vamos que vamos. Questões de prova. Agora sim. Reitero que a nossa aula é uma aula teórica, mas eu, com a minha metodologia, trabalho questões durante a teoria. Eu não gosto. Eu respeito, mas eu confio. Então, vamos para a questão. No mundo, as redes de computadores permitem a conexão entre dispositivos e o compartilhamento de seus recursos. Legal. Nesse sentido, é incorreto afirmar ser um tipo de rede de computadores. Questão fácil, né? Existe LAN, MAN e WAN. Não existe esse RAN. Gabarito aí, letra C de Charlie. Legal. Relativamente fácil essa questão da Prefeitura de São Bernardino. Vamos para a próxima. Conselho Regional de Psicologia. Vamos embora. Uma rede de computadores possui a finalidade de compartilhar recursos para usuários. É o propósito da rede, né? Compartilhar recursos físicos e lógicos. Em uma rede local de computadores, os recursos são compartilhados em uma pequena área limitada, como uma sala ou um edifício. Certa questão. Percebam que o examinador ele não pode restringir a quantidade de máquinas que haverá numa rede. Eu posso ter, por exemplo, uma rede local num prédio de uma grande empresa com centenas de máquinas. Assim como eu posso ter uma rede doméstica com 2 máquinas. Toda rede vai ser um conjunto de, no mínimo, 2 ou mais equipamentos. Não existe rede de 1, gente. Então, na rede haverá 2 ou mais equipamentos. Agora, eu não digo que a LAN tem poucas máquinas. Não. Eu digo que a LAN agrupa esses equipamentos em um andar, em um prédio, em um mesmo terreno, em um mesmo espaço geográfico. Legal. A classificação aí
é quanto à abrangência. Vamos para a próxima. Uma empresa que precisa interligar suas filiais em Brasília e no Rio de Janeiro. Quaisquer capitais do nosso Brasil caracterizam uma rede WAN. Se eu quiser ligar qualquer estado, por mais adjacente que seja, eu já tenho centenas de quilômetros. Então já vai caracterizar uma rede extensa. De Brasília para o Rio de Janeiro, deve ter em média, sei lá, 1.500, 2.000 quilômetros. Logo, essa empresa, ligando as filiais por uma distância de mais de 1.000 quilômetros, deverá implantar uma rede do tipo WAN. Certa questão. Que disponibiliza serviços de rede acessíveis de forma o quê? Geograficamente distribuída. Vocês vão perceber que o que vai mudar em cada tipo de rede é a infraestrutura. Quando você monta uma rede local, por exemplo, você pode usar um cabo par trançado, um cabo comumente encontrado na cor azul, para ligar os computadores. Só que aquele cabo ele liga a distâncias máximas de 100 metros. Então, se você quer ligar, por exemplo, equipamentos dentro de uma cidade, você não vai poder usar o cabo azul. O cabo azul você usa no teu escritório, na tua casa, na LAN. Para ligar no bairro, talvez você tenha que ter antenas e transmita via rádio. Mas se for entre estados, entre países, rádio não vai ter alcance. Aí vai precisar de satélite. Então, o que vai mudar é a infraestrutura. Dentro da minha residência, eu não quero ter uma rede com fibra ótica. Não preciso. Mas se eu quiser ligar prédios de uma universidade entre quilômetros, talvez eu precise de fibra ótica. E aí, a infraestrutura mudando, eu tenho o quê? Um outro tipo de rede. Ok? O tipo de rede está muito relacionado com a infraestrutura. Entendi. Vamos para a próxima. Um dos objetivos das redes de computadores é o compartilhamento de recursos, em que os programas, equipamentos e dados estão ao alcance das pessoas. Porém, para que tenham acesso ao compartilhamento, as pessoas devem estar localizadas fisicamente no mesmo edifício onde estão os recursos compartilhados? Não necessariamente. Por isso, essa questão está errada. Percebam, as pessoas devem estar localizadas no mesmo edifício? Não. Eu posso ter redes ligando edifícios diferentes, ligando locais remotos, por isso a questão está errada. Ok? Vamos que vamos. O Bluetooth e o infravermelho são exemplos de rede sem fio. Até aqui. Será que você tem dúvida nessa parte? Bluetooth, acredito que a maioria conheça, né? Fonezinho de ouvido Bluetooth não vai ter fio. Infravermelho é a tecnologia usada, por exemplo, no controle remoto da tua televisão. Quando você quer trocar o canal lá, provavelmente, se a tua TV for antiga, certamente vai ser infravermelho. Se alguém estiver na frente, você não consegue trocar o canal. O infravermelho requer que haja uma linha divisada, um campo aberto de visão do aparelho emissor para o receptor. Agora, Bluetooth e infravermelho são tecnologias sem fio. Como o alcance do Bluetooth e do infravermelho é um alcance muito curto, caracterizam redes pessoais. Esse Wzinho na frente é de wireless. Então a gente tem LAN, MAN, WAN, PAN, local, metropolitana, extensa, pessoal. Legal. Qualquer uma dessas redes que venha com W na frente, esse W adicional vai ser wireless. WLAN, rede local sem fio. WMAN, rede metropolitana sem fio. Todas as redes elas podem ser com fio ou sem fio. Ok? Todas? Eu posso ter uma rede local com fio ou sem fio, uma rede metropolitana com fio ou sem fio. Entendi.
Então, certa questão. Bom, fechamos mais um bloco. E vamos que vamos, galera, que a internet é um assunto importante e extenso. Vamos junto. Valeu!